Então vamos começar por age, que no inglês eles não falam que você possui ou tem idade, como no português. Quantos anos você tem? Então tem uma posse aí, certo? Eu tenho 38 anos, certo? Isso no português. Mas quando olhamos aqui para o inglês, nessa estrutura aqui, nós temos que lembrar que quando se fala de idade, tanto minha ou sua, de quem for, nós sempre vamos usar o verbo to be, que é o ser ou estar. Então, nós temos que lembrar que quando nós vamos falar sobre idade, sempre vamos usar o verbo to be. E nunca o verbo have, que é o verbo ter, certo? Possessivo. O possessivo aqui, nós conhecemos já o meu, seu, dele, dela, enfim, que é my, your, his, her, beleza. Agora, quando a gente vai fazer uma pergunta, o que acontece? Agora, pensa bem, eu vou te dar um desafio aí. Vai pensando como que você faria a seguinte pergunta. Qual é o nome do seu pai? Pensa aí, como você faria essa pergunta? O carro do João. Como que eu falo esse carro do João? Será que eu falaria assim, what is the name of your father? Não. Se eu fizer essa pergunta, eu estou fazendo a tradução bem ao pé da letra. What is the name of your father? Nós não vamos usar esse of your father. Por exemplo, o carro do João. Car of John. Não. Nós não vamos usar esse of aqui como possessivo. Certo? Se eu quiser dizer o carro do João, eu sempre coloco o dono primeiro, certo? Sempre John's car. Ou seja, o dono sempre vem primeiro, tá? O dono sempre vai vir primeiro do objeto, com um apóstrofo e um S. Agora, teacher, esse S significa esse? Não, ele não significa esse. Então, ele não tem um significado para dizer, olha, é tal palavra. Certo? Não, ele só está indicando que é um possessivo aqui. O carro do João. Então, se eu fosse perguntar para você, então, ou você fosse perguntar para mim, qual é o nome do seu pai? Como ficaria? Nós vamos colocar assim, ó. What's. Esse sim é o esse, tá? What's your father's name? Vamos para o short answers. O que é o short answers? Essas são as respostas curtas. O que acontece? Quando a pessoa faz uma pergunta para você, em que ele começa com um auxiliar, principalmente aqui, ó, certo? Ou o verbo to be. Do you like sushi? Bem juntinho, né? Do you like sushi? A resposta aqui deve ser yes, se eu gosto, né? Yes, I do. Eu uso a resposta aqui sempre usando lá o que ele usou no começo lá. Yes, I do, que foi usado na pergunta. Então você tem que ter um listening bom para escutar como esse cara perguntou para você isso aqui, certo? Ou esse cara, essa pessoa, certo? Então, por exemplo, did you see Mark? O que acontece? Nós temos que observar como começou, a pergunta foi começada aqui com o auxiliar, did. Então você tem que responder yes, I did, ou no, I didn't, certo? Aqui da mesma forma, do you like sushi? Yes, I do. E não yes, I like. Vamos pular para o 4 aqui, o let's go. Todo mundo já está acostumado assim com esse let's go, né? O let é uma expressão, né? Quer dizer, vamos, certo? Se você for traduzir isso aqui, vai ser vamos. Mas vamos onde? Isso aqui, o let's go, quando você tem o go aqui, é que você está chamando alguém ou convidando, certo? Alguém para ir a algum lugar. Agora eu quero também apontar uma coisa bem interessante. O let's go, o let's, é só usado para afirmativa, certo? Não faça pergunta com let's go, ok? Teacher, mas é impossível, eu não vou falar assim, vamos? Sim, você pode usar, você pode chamar alguém para fazer alguma coisa, mas com entonação de afirmação e não pergunta, tá? Pode ver que eu coloquei um ponto de exclamação aqui. Nunca diga, por favor, preste bem atenção nesse detalhe. Nunca faça uma entonação de pergunta. Let's go? Não, isso está errado, certo? Então, é sempre caindo. Let's go. Convidando para ir a algum lugar. Vamos escrever. Let's write. Ok? Vamos ler. Let's read it. Ok? Então, tararará. Deixa sempre que a entonação caia, certo? E não de pergunta. Mas se eu quiser convidar alguém para fazer alguma coisa perguntando, usando o let's, não tem como. Nessa estrutura, não.
porque é só uma ordem que você está dando, certo? Uma ordem que você está dando. Agora, como que normalmente as pessoas falam, então? Principalmente os britânicos, né? Eles vão usar o let's go e logo, ou let's fazer alguma coisa, certo? E logo em seguida, eles vão colocar aí que vem o convite e a pergunta, certo? O shall we. Agora, o que é o shall we? Shall é, assim, aqui sim, vamos fazer isso, que eu estou chamando. Por exemplo, let's watch a movie. Vamos assistir um filme. Então perceba que eu não estou perguntando. Let's watch a movie. Shall we? Aí sim, agora que vem o convite. Certo? Vamos lá. Be sure. Isso aqui é um outro problema crônico que nós temos, né? É a tradução ao pé da letra. Pessoal, isso é muito comum, eu já passei por isso aí. A gente faz muita tradução, às vezes fica meio estranho, a gente percebe que não está legal. O que é o be sure? É ter certeza de algo. Então, a sentença assim, eu não tenho certeza. Então, veja bem, ó, eu não tenho. Olha o ter entrando aqui novamente, certo? Eu não tenho certeza. E aí, como que a gente traduz isso aqui? I don't have sure. No, ok? I am not sure, certo? I am not sure. Então, não usa-se aqui o verbo have. Então, I'm not sure, ok? Eu não tenho certeza. Haircut. Coloquei aqui o haircut, que é cortar o cabelo. Novamente, um erro muito comum, tá? Por quê? Porque a gente traduz ao pé da letra, né? Eu vou cortar o meu cabelo, certo? Então, I am going to cut my hair. No. Não é você que vai cortar o meu cabelo. Aliás, o seu cabelo, né? Então, você vai normalmente a um cabeleireiro para ter o cabelo cortado, certo? Porque você não vai fazer essa ação. Então, você vai dizer assim, I'm going to get... Eu vou cortar o cabelo, né? I'm going to get my haircut. Por quê? Eu vou como se fosse... Eu vou ter o meu cabelo cortado. I'm going to get my haircut. Vamos para o hope, wait, expect. Aqui, nós temos 3 palavrinhas que, se você for procurar a tradução, é o esperar, tá? Então, por exemplo, o hope, esperar, eu espero que sim, né? I hope so, tá? Agora, eles causam muita confusão aqui também, porque muitas vezes as pessoas falam, eu estou esperando. Por exemplo, a Joana está esperando o bebê. Será que ela está waiting? Está waiting for a baby? Bom, seria muito demorado. 9 meses seria muito tempo para wait for a baby, que é o esperar. O esperar fisicamente, né? Esperando mesmo. Esperando, por exemplo, o ônibus, né? Aí sim, wait, certo? Esperar no ônibus, wait for the bus, ok? Agora, ou esperar o trem, wait for the train. Ou, espere por mim, wait for me, please, ok? Então, esse é o wait. Agora, vamos lá. A Joana está esperando um bebê, tá? Então, a Joana está esperando um bebê. She's expecting a baby. Então, Joana is expecting a baby, certo? E o hope é sempre ter esperança. Tá? Então, I hope so. I hope you are well. Okay? Então, vamos para o number 8 aqui, ó. 8. To in neither. Ok, aqui sempre dá um probleminha também. Por quê? Se eu falo para você, eu tenho um carro, e você também tem um carro, né? Eu digo assim, I have a car. E você fala, me too. Beleza, tá legal, me too. Por quê? Porque você está falando, eu tenho um carro, você tem um carro, então, 2 sentenças positivas. Legal, me too. Beleza, tá tranquilo. Se eu não gosto de sushi, e você não gosta de sushi, então, o que você vai me responder? I don't like sushi. Aí você quer dizer que você também não gosta de sushi? Você vai dizer, me too? Errado, não. Me neither, ok? Novamente, de uma forma bem simples e prática, tá? Vamos para cá, ailments. Essa é uma palavra um pouco nova para muitos aí, não é muito usada. Ailments seriam esses probleminhas que nós temos no sentido de, como dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago. Você não vai dizer que é uma doença, certo? Que é alguma coisa meio passageira. Então nós chamamos de ailments, tá? Por exemplo, headache. Headache, dor de cabeça. Então nós novamente tendemos a traduzir ao pé da letra. Em português falamos assim,
estou com uma dor de cabeça, eu estou com. Agora, que engraçado. É que vai ser ao contrário do que nós vimos no começo lá, tá? Por quê? No português, ele fala, eu estou com. Verbo to be seria, né? E aí, o que a gente faz? I am with a headache. No. I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça, tá? I have a headache. Vamos colocar um mais simples aqui, um resfriado. Mas eu estou com um resfriado terrível, você quer dizer, né? Então, quando você coloca para o inglês, você vai colocar que você tem um resfriado. Então, I have a cold. Cuidado que o cold aqui está como resfriado e não frio, tá? A palavra cold pode ser frio ou resfriado. Sempre usando o verbo have para qualquer dor que você tiver, certo? Qualquer probleminha, lembre-se. Vamos lá, só revisando aqui. Oh, I have a headache. Oh, I have a backache. Oh, I have a stomachache. Ou I have a toothache, né? Dor de dente. Ou qualquer probleminha que você tiver, você sempre vai usar o have e não o verbo to be. Outro aqui, que é muito comum, não mudando aqui o verbo to be. It's okay? Não. Is it okay? Então nós temos que lembrar que toda vez que você tiver o verbo to be, nós temos que inverter. A questão é, no inglês, não basta só a entonação. Precisa mudar a estrutura da pergunta, certo? Ou seja, da frase para se tornar uma pergunta. E o que é legal disso tudo? É que quando você erra, quando você muda aqui, coloca essa inversão aqui, a pessoa já está mais preparada para te responder. Por quê? Porque você começou com it. Ela já sabe que é uma pergunta. Porque para começar, mesmo que seja uma pergunta complexa, longa, eu vou ter que colocar aqui ou um auxiliar ou uma inversão de verbo to be, lá no começo. Então, é muito fácil. Começou uma pergunta, vai ter uma inversão, certo? Do verbo to be, que é o is, am, are, com o sujeito, ou um auxiliar, certo? Então, quando você viu um auxiliar, opa, começou uma pergunta. Aí você já se prepara para responder, ou se prepara para, de repente, ler uma resposta, tá? E se você fizer uma tradução ao pé da letra, sempre você vai ter probleminhas.